Então, iniciou a gravação. Muito bem. Aqui eu estava o Wesley conversando com o Ricardo. O Ricardo está tendo a primeira aula dele hoje. E, na realidade, Ricardo, a gente acabou, como já estamos seguindo as semanas de aula, estamos já no livro, na seção 2.3. Ponto 3, Não, né? 2.3. Então, vou mostrar ela aqui. Então, na realidade, essa seção 2.3, que seria para a aula de hoje, que é o encerramento da unidade 2. Então, com a aula de hoje, nós estaremos encerrando, então, o que foi trabalhado então, na unidade 1 e 2 de compiladores. Nesse sentido, a nossa aula de compiladores, ela tem um momento prático também, né? Então, tem um momento teórico, essa sessão, a unidade 1, por exemplo, foi um momento teórico apresentando as fases do compilador. Então, o compilador divide em duas fases, a fase de análise e a fase de síntese. Na fase de análise, existem 3 analisadores que trabalham com a linguagem que está sendo interpretada para ser codificada na linguagem objetiva, que é a linguagem de máquina, né? Então, nós temos 3 analisadores e temos a fase de síntese. A fase de síntese, sim, já estamos convertendo a nossa linguagem de alto nível para os bytes realmente que estarão relacionados à arquitetura do equipamento que estará rodando. Eu falo equipamento porque o dispositivo em si pode ser um computador, pode ser um micro-ondas, pode ser um celular, um relógio, entre outras situações, né? Então, o compilador também surgiu com esse objetivo, né? O compilador ele surgiu antes, as arquiteturas, existiam linguagens específicas para arquiteturas de dispositivos. E se nós pensarmos hoje em dia, é como se nós, para desenvolvermos para celular, temos que pensar diferente, desenvolver para relógio, como também desenvolver para desktop. Existe certa diferença, mas a linguagem em si, o compilador estará já preparado para gerar para essas linguagens, conforme as suas características, essas plataformas, desculpem, né? Conforme as características das plataformas, mas a linguagem em si e o compilador, para a gente, é único, não precisa ficar trocando, né? Dependendo do que nós formos usar, a gente consegue abranger vários tipos de dispositivos e plataformas. E nessa ideia dos compiladores, nessa primeira fase, então, foi uma introdução desse conceito de compiladores, além de uma descrição das linguagens formais, uma revisão de linguagens formais. Não sei se você, Ricardo, já leu sobre linguagens formais e autômatos? Eu estava começando, sim, eu verifiquei, sim. Pode ficar tranquilo. Perfeito. Então, linguagens formais e autômatas, existe uma disciplina na UNIC, na grade do curso de Engenharia de Computação existe essa disciplina. Vocês possivelmente... quem não fez ainda fará. Acho que é mais um colega, o Henrique também está participando agora. Sim. O Bruno também acabou de acessar. Mais um, beleza, ótimo. Então, na realidade, a linguagem formais autômatos é a ideia inicial de conceituar, dividir as linguagens. E nós temos, segundo uma divisão de Chomsky, que é um estudioso de linguística, ele divide a linguagem em 4 tipos de linguagens. As linguagens regulares, as linguagens livres de contexto, as linguagens sensíveis ao contexto e as linguagens restritas. Essas 4 linguagens englobam, inclusive, a nossa linguagem, a linguagem humana, a linguagem, por exemplo, nossa linguagem, a língua portuguesa, né? Mas nesse conceito, dentro do compilador, existe um formalismo maior. O compilador não entende meias palavras, né? Ele precisa que as coisas estejam bem claras e específicas para que ele possa tomar uma atitude. Então, nessa normatização, nós temos inicialmente as linguagens regulares, para que possamos identificar os tokens, que vocês vão ler, já devem ter lido, que os tokens são as produções da gramática, são as palavras, e temos também a linguagem livre de contexto, para que possamos criar as estruturas de sintaxe das linguagens. As linguagens têm uma sintaxe que a gente, por exemplo, para criar uma classe em Java, a gente tem que colocar class, o nome da classe, abrimos lá uma chave, fechamos chaves, definimos o espaço de trabalho da classe e a partir dali estaremos montando a estrutura da classe seguindo uma sintaxe. Essa sintaxe se enquadra nas linguagens livres de contexto. Então, basicamente, para se programar, e caso desejemos criar uma linguagem de programação, temos que estar focados em entender as linguagens formais, ou seja, a divisão das linguagens, e principalmente as linguagens regulares e as linguagens livres de contexto. As linguagens regulares para a identificação das palavras da nossa linguagem, identificadores, e as linguagens livres de contexto para que possamos observar as estruturas de frase. Vocês devem lembrar o if, por exemplo, o if em Java. Não sei, eu acredito que alguns já viram Java, né? Temos o if e temos uma condição entre parênteses, abre chaves, e ali a partir dali vem um código
com fechar de chave. Então, isso aí faz parte de uma sintaxe, ou seja, existe um início da frase e um final que estarão seguindo uma sintaxe, e aí a gente enquadra nas linguagens formais. Muito bem. Então, nesse sentido, na seção 2.3, na seção 2.1, trabalha, é bem interessante, que já é o primeiro exemplo prático para que possamos usar um analisador léxico. Esse analisador léxico que foi proposto é o JFlex. Esse JFlex, para que nós possamos trabalhar com ele, é necessário que estejamos instalando no nosso computador o NetBeans. Aí eu passei até quando estávamos em aula, vocês deveriam fazer o download do NetBeans 8.2. Além do download do NetBeans 8.2, também teriam que fazer o download do JFlex para que nós pudéssemos adicionar o JFlex como uma biblioteca e a partir dessa biblioteca possamos estar criando nosso analisador léxico. Tudo bem? Nessa situação, então, para que nós também, outra situação também que nós temos aqui por haver, e ainda existe um prazo para que possamos trabalhar nesse sentido, temos aqui as atividades. As nossas atividades, para relembrá-los, foram divididas em a nossa atividade formativa do primeiro bimestre, que vale 1.000 pontos, foi dividida em 3 atividades, né? Dessas 3 atividades, a primeira já foi até lançada as notas no portal, valia 300 pontos. Essas outras atividades aqui, o envio era até o dia 3, valeriam mais os 300 pontos. E a última atividade, que é para ser entregue até o dia 8, essa valeria 400 pontos. Essa atividade avaliativa aqui, eu vou enviar para vocês, deixar disponível, como as demais já estão disponíveis, no AVA, né? Pelo AVA, vocês conseguem ter acesso a essas atividades que já foram passadas e agora falta essas atividades. Eu não estou recordando, vocês que acessaram o link, eu acredito que na seção 2.2 do AVA já temos essas atividades para download, né? Vocês viram ela, atividade objetiva 5 e 6? Eu vi, já está no próprio link do vídeo que você mandou, 2.2. Isso, então perfeito, já está lá para que vocês possam se organizar e criar essas atividades. Tudo por e-mail, né? Desculpa, tudo por e-mail. Eu deixo o e-mail lá anotado e como tem que ser o assunto do e-mail. Se vocês repararam lá em negrito e itálico, né? Ah, tá, assunto. AF3 no caso. Isso, esse AF é atividade formativa 3, ó, atividade formativa 3. E além disso, vocês identificarem o assunto, né? Porque como eu tenho outros alunos, né, de outra disciplina, eu uso essa metodologia similar para que vocês possam me ajudar a separar o e-mail de qual turma né? Para que eu possa colocar lá, né? Engenharia, a turma, tudo. Isso, pode colocar. Mas no assunto vocês identificando isso aí já me ajuda, né? Para que eu possa identificar qual é a atividade que vocês estão trabalhando e qual turma, no caso ali, compiladores. Uma pergunta para vocês. Você já tem instalado o NetBeans aí no computador de vocês? Esse aqui não, tinha um outro aqui, mas o máximo que eu consegui baixar hoje aqui foi o... Mas já instalei de novo, falta só o JFlex. Né? Ah, perfeito. Já instalou o NetBeans. Ótimo. Então aí, nós precisamos instalar o NetBeans essa versão 8.2. Aí é importante, né, que vocês todos tenham instalado. Se não quer instalar no computador, porque está em dúvida se vai mexer com isso, pode até criar uma máquina virtual, não tem importância. Criando a máquina virtual, vocês aí poderão trabalhar nos estudos aí da disciplina, mesmo que mais para frente não, vamos dizer assim, caso queiram descartar aquela instalação, pelo menos instalar em máquina virtual, caso não tenha interesse. Mas eu acho que vocês podem instalar na máquina de vocês, não vai ter risco nenhum em danificar o computador de vocês. E é um software que não é tão pesado, ele acredito que vai rodar em computadores um pouco mais simples. Muito bem, voltando aqui. Então, nessa seção 2.3, então, fecha, entre aspas, né, uma das partes aqui que é a análise sintática. Eu falo entre aspas porque ainda existem outras coisas que poderão ser trabalhadas, né? Mas, basicamente, então, nosso compilador... Nós temos a fase de análise. Dentro da fase de análise, nós temos o analisador léxico, que é a missão de fazer um scanner no código que está sendo digitado ali. Esse scanner pegando letra por letra, para que através dessas letras possamos identificar os tokens. E esses tokens automaticamente serão armazenados numa tabela de símbolos. Então, todos os símbolos que são encontrados no léxico
são identificadas na tabela de símbolo via o token e o lexema. O lexema é o código que está ali presente no token. Então, essas duas informações são armazenadas na tabela de símbolo e o analisador ele continuará seguindo as fases, né? Então, análise sintática, para depois passar a análise semântica. Temos aqui todo o processo dessas análises, já temos tratamento de erros. Então, caso em alguma dessas análises encontremos algum erro, isso será reportado, deve ser reportado ao usuário, para que o usuário possa tomar as suas atitudes de correção desse código. Uma das coisas mais relevantes aí que quem desenvolve sempre, alguma vez já errou, não é possível que ninguém nunca fez um código por toda... sempre sem nenhum, né? Tipo de erro. Não existe, né? Não tem como. A gente vai errar em algum momento. É então, Mr. Robot aqui, não. Oi? Não é aqueles seriado de hacker, o cara digita 1000 palavras por segundo, não erra nada e o código sai perfeito. Exatamente. Aquele lá, por exemplo, o cara senta para hackear, né? Ele não sabe um sistema diferente, mas ele consegue entender todos os sistemas, né? Rapidão e digita 1000 teclas por segundo. Exatamente. Aquele lá nos filmes tudo é fácil, realmente, né? Então o compilador tem que prever esses erros, porque na vida real a gente erra, é normal, tá? Não é nada de diferente. E a qualidade do programa é evidente que, conforme vai se evoluindo mais dentro de uma linguagem de programação, utilizando a experiência, a gente começa a errar menos. Mas o erro fará parte em todos os momentos da nossa vida, então o compilador tem que estar preparado para isso. E se nós analisarmos aqui, então, nós temos, nesta fase aqui, analisador léxico, então as letras são juntas, né, transformam-se em tokens, e esses tokens é a identificação dos lexemas. A estrutura sintática, então estaremos vendo a estrutura de frases. E a análise semântica. Esse termo semântica, todos já têm a ideia do que vem a ser semântica? Sim? É o termo, né? Seria o semântica. O do termo, né? O que vocês acham? Nem que fosse o significado do termo, alguma coisa assim. Mas o termo, semântico, quando você escuta a palavra semântico, indica... Não é correção, indica clareza. Podemos fazer assim, semântica. Quando a gente fala semântica, é o significado das palavras. Sim. Então, quando a gente... inclusive, não sei se você já sabe, a própria internet, o advento do HTML5, sabia que o HTML5 ele tem semântica? Qual a ideia de semântica? Quando você usa o HTML5 e coloca uma palavra em negrito, o que você quer indicar com esse negrito? Atenção, né? Atenção, que a pessoa tem que prestar atenção naquilo ali, né? Então, dentro dessa internet semântica do HTML5, se tivermos inteligência artificial ali lendo aquela página, ele vai saber que aquela palavra ele tem que ter atenção na leitura e tem que destacar aquilo ali ao usuário. Então, a análise semântica é essa parte de identificarmos se o código tem coerência. Se eu declarei uma variável do tipo inteira no início do código, e em algum momento eu estou tentando atribuir um valor a essa variável que seja uma string, é um erro semântico. Eu defini que era inteiro e estou tentando inserir nesta variável um valor que não pertence àquele tipo primitivo que foi identificado anteriormente. Então, essa questão da semântica, ela é um item que nas linguagens de programação, principalmente as mais atuais, conseguem trabalhar bem. Mas a semântica se encaixaria bem também em linguagens específicas para inteligência artificial, né? Nas quais você cria uma rede semântica de conhecimento e ali o próprio compilador tem que inferir sobre essa semântica para trazer resultados mais adequados, tá? Aqui, esta semântica nossa aqui não traz esse conhecimento, né, dos significados, mas sim ele consegue interpretar, principalmente quando estamos manipulando as variáveis do sistema, identificando se naquela variável que havíamos previsto um tipo inteiro, por exemplo, estamos lançando ali um tipo que seja, por exemplo, com vírgula, uma fração, né? Então, aí, nesse sentido, ele traz alguns erros, a gente considera esses erros como semântica. Então, o compilador não precisa necessariamente criar um executável, se no código ele já viu que eu declarei um tipo primitivo e estou usando outro no código. Então, eu posso apresentar para o programador ali em questão que aquela linha haverá uma falha no futuro, porque ela não previa que uma variável fosse receber um valor daquele tipo primitivo, né? Então, isso aqui antes de nós criarmos o executável. Aqui é antes de que tenhamos o erro de execução. É um momento antes, né? Então, aqui nós estamos ainda na compilação. Não temos nosso aplicativo rodando ainda. Está aqui analisando
que tem um erro semântico, ele vai reportar e vai avisar que isso daqui tem que ser corrigido, porque se o aplicativo entrar em funcionamento, ele poderá apresentar falhas. Vocês já devem, não sei se já observaram, alguns aplicativos em Android ou iOS, a segurança quanto a isso é bem restrita. O aplicativo, se ele não tiver os itens, se o compilador identificar que ele pode fazer com que o aparelho dispositivo venha a travar, ele bloqueia a criação desse aplicativo. E muitas das falhas do aplicativo, quando acontece, ele é finalizado, é destruído a memória, ou seja, fecha a aplicação sem que tenha até nem mensagem de erro, quando já está em modo de execução. Então, aqueles casos que a gente vê que o aplicativo fecha sozinho, alguma coisa nesse sentido, pode ser isso? Pode ser uma falha de semântica que não foi tratada. E como esses aplicativos, o que acontece? Existe o sistema operacional do dispositivo móvel, ele observa bem a aplicação. Se a aplicação, em algum momento, ele perceber que houve qualquer tipo de congelamento, ele fecha a aplicação. Então pode ser tratado tipo um bug? Tô lá pode jogando, ser, exatamente. É um bug. De repente, tô lá na quinta fase, o troço, desliga. Exatamente. É geralmente um bug do aplicativo desenvolvido. Perfeito. Tá. Aí, como o sistema operacional ele consegue restringir essa situação e faz com que um corte da execução, então ele encerra ali a execução por algum motivo de erro, geralmente, né? Muito bem. Então, essa fase da análise léxica, vocês lendo lá, relembrando na seção 2.1, acho que ela está bem esclarecida. Na 2.2 existe um teste para vocês usarem o JFlex. Depois eu vou até mostrar para vocês como nós vamos instalar o JFlex, caso vocês tenham alguma dúvida. E agora a análise sintática. Então, o que o analisador sintático ele deve ter como função básica, né? E como as premissas básicas dele. Então, nós temos aqui, a função de verificar se o programa-fonte está escrito de acordo com as regras definidas na sua gramática. Aí vocês devem lembrar que nós, como fizemos na seção 1.3, desculpe, vimos lá a notação EBNF e BNF, né? As notações para que possamos criar gramáticas. Então, essas notações, elas farão parte do nosso analisador sintático e com elas ele estará verificando se está de acordo a escrita do programa com essas regras estabelecidas para a derivação de estruturas sintáticas. Nós faremos lá, para que façamos o analisador sintático, nós teremos uma unidade prática que usaremos o CUP, que é um aplicativo que rodará também dentro do NetBeans, que ele é um aplicativo, né, dará uma biblioteca de Pacer para gerar analisadores sintáticos. Muito bem, então o analisador sintático deverá buscar relatar a presença de erros com clareza e precisão. Isso aqui é um bom compilador tem que ter essa missão de trazer esses erros demonstrados com clareza e precisão, né? Ser capaz de se recuperar de um erro a fim de conseguir identificar o próximo, se houver. Isso aqui é uma parte ainda que os compiladores eles atingem, conseguem observar erros futuros, né? Erros que não é erros futuros, observam um erro, parte para o próximo erro e assim segue encontrando alguns outros. Esse primeiro relatar a presença de erros com clareza, praticamente todos fazem tranquilo, que seria, pelo que estou entendendo, se eu tenho um erro sintático, por exemplo, sei lá, uma palavra reservada, um int lá, eu coloco um int e sem querer aperto um botão ponto. Já não faz parte, né? Perfeito. Ele já diz que está errado ali em termos gramatical, vamos dizer assim, né? Exatamente. Alguns compiladores mais antigos, ele precisava que você teria que dar o comando para executar, para ele apresentar alguns erros. Hoje é tudo colorido, hoje, né? Alguns computadores... Exatamente. Ele já consegue dar também muitos resultados você digitando o código. Não precisa nem concluir o código, ele já está interpretando o que você está... então, já existem alguns tipos de compiladores que já trazem. Exatamente, já consegue mostrar para a gente se existe alguma falha. Lógico, existem compiladores que usam autocomplete, né? Ele vai completando para a gente as palavras. Tem essas várias ajudas, realmente. Mas em alguns momentos, mesmo ajudas que ele nos cede, ainda tem a necessidade de online, né? Sem a necessidade de executar a aplicação, eles já apresentaram alguns erros. E essa parte de quando você encontra um erro, você tem que tentar corrigir esse erro, porque quando você estuda uma gramática, a gramática ela vai indexando e vai derivando as suas produções. Então, quando você chega numa produção que você não encontrou um fim a ela, não está adequado, você vai mostrar o erro e vai tentar, via um delimitador, passar para a próxima produção dessa gramática e verificar se o que está ali no código está de acordo com a gramática ainda, né? Então, esse item aqui é um item interessante,
mas que geralmente funciona de forma mais adequada em linguagem que tem delimitadores de final de linha. O que é um delimitador de final de linha? É um ponto e vírgula. Algumas linguagens você coloca o ponto e vírgula para você encerrar a linha, né? E isso aí auxilia muito o compilador, no caso de estar tentando corrigir alguma falha, providenciar essa falha, porque se aquela produção está com erro, ele vai procurar um ponto e vírgula. Procura um ponto e vírgula, ele passa para a próxima linha e tenta analisar a próxima linha. Então, ele achou o delimitador final daquela aí linha. a função do ponto e vírgula, olha só, a gente acha que como Exatamente. programação, a gente acha que é só uma coisa irrelevante, tanto porque ele fala, no Python não tem isso. Ele Não aceita tem. uma mãe e tal, né? Mas a Então, gente no Python não eu tem. entendi. O Python ele cria uma indexação diferente. Então, mas agora entendi o porquê. Até o espaço tem validade, né? Até tudo é sim. caractere, né? Então, Exatamente, até o espaço. Perfeito. Perfeito. Até na própria gramática, quando a gente usa as notações, o fecho de Klein na linguagem formais indica isso, que uma gramática pode gerar espaço vazio, porque o espaço vazio faz parte daquela gramática, né? Então, o espaço vazio também é contabilizado. E nesse sentido que você observou bem, o Python não tem ponto e vírgula, só que ele tem uma outra forma de identificar o código que fará parte a um bloco. Você já trabalhou com Python, Ricardo? A gente teve aula um semestre. Eu trabalho mais com C++. Então, acho que... Por conta disso que eu achei tive essa estranheza. O Python ele tem uma indentação. O código ele tem que ser indentado para que isso é verdade. o compilador interprete o que faz parte do código e o que não faz. Agora, se você conseguiu me responder uma coisa que o professor talvez não conseguiu, eu falei, por que é tão? Porque no programa lá, no IDE dele, é tudo certinho, cara. Sim. Você dá um enter, ele já cai dentro. O código tem que ser organizado. Exatamente. Perfeito. Mano, olha, explodiu a mente agora. Então, nessa situação, realmente, quando a gente indenta o código, para nós, seres humanos, fica bom para ler. O compilador fica melhor ainda. Oi? Não foi eu, não. Opa, quem falou aí? Acho que sem querer. Fala aqui. Tá aberto o microfone. Meu microfone tá atrapalhando. Pode ver que eu tô desligando toda hora. Só pergunta aí. Vou desligar aqui. Quem tá falando? Vitor? Não, professor, tô de boa aqui, só tô ouvindo. Tá de boa? Não, tem um outro Vitor às vezes. Tem um outro Vitor aí. Mas tá jóia. Beleza, então vamos voltar. Foi mal, professor. O sol tava ligado, tô pensando em outra coisa aqui. Hein, deixa eu te perguntar, já que tá ligado. As outras aulas eu não sabia que tava tendo, pelo menos eu peguei só de outra matéria. Em sua matéria, eu consigo visualizar a aula, tipo, foi gravada, e como que eu consigo? Eu não consegui ainda pegar. Isso que muito bem. No início da aula eu expliquei isso aí, até avisei que essa aula está sendo gravada, tá? Então, tudo que nós estamos fazendo aqui está sendo gravado, e eu vou colocar essa informação no YouTube, e vou colocar o link no AVA para vocês poderem assistir depois. Então, quem der uma passada lá no AVA, observem lá, eu coloco lá, atenção, aula ao vivo, vai aparecer lá a informação do professor nas aulas, né? Vocês clicando nesses links no que eu adicionei lá no AVA, ou vocês acharam as primeiras aulas gravadas sem o contato de pessoas, ou seja, só comente comigo, né? Como também vocês verão as aulas que eu gravei com a participação de vocês. Na semana passada eu gravei, nós já estávamos com o Microsoft Teams, só que não houve nenhum aluno que participou, talvez foi tudo meio rápido, né? Essa questão do Microsoft Teams foi acertado na semana passada, que usaríamos. Então, eu acho que nem todos conseguiram ter a informação que estava tendo aula dessa forma. Mas, mesmo assim, a aula foi feita e eu postei esta aula no YouTube. Então, vocês poderão acompanhar. Eu não vi as pessoas. Você gravou, eu não vi ninguém falando. Falei, mas que essa aula não teve ninguém. É o que eu estava vendo sua aula, exatamente. Tá lá as suas aulas, não realmente. Foi. Perfeito. Exatamente. Eu fiquei meio preocupado. Não tinha ninguém nesse dia. Como foi o primeiro dia de aula ao vivo, eu acho que ninguém havia feito na Unic ainda, estávamos iniciando aquela semana, então a informação não tinha sido propagada a todos. Mas pelo menos ficou gravado. Mas aí, nesse sentido, eu gravo. Isso. Mas aí a gente, como eu mencionei no começo, é questão de aperfeiçoamento, né? Foi a primeira vez que nós estamos tendo esse ambiente virtual, né? Mas eu acredito que quando retornar, a gente vai acertar os detalhes aí. Esse retorno que não sabemos ainda quando será, mas haverá um retorno. Tá, beleza. Uma outra questão interessante também que vocês devem perceber aqui,
quando a gente propõe criar um compilador, é que ele não pode ser lento, no caso de programas corretos. Então, quando a gente verifica o compilador, eu, por exemplo, tenho aplicações com 200 mil linhas, 300 mil linhas. Então, o compilador ele tem que ter um mecanismo de trabalhar em cima desse código de forma rápida, né? Então, compiladores, evidente que o compilador não tem mistério, não tem mágica também. Tem que ter uma máquina boa, né? Que esteja instalada para que ele possa trazer melhores resultados. Mas, caso vocês tenham interesse, existe estudos sobre análise de algoritmos. Em análise de algoritmos, nós conseguimos ter notações assintóticas sobre cada algoritmo que a gente está estudando. Então, em cima disso, a gente consegue estudar via projetos da máquina de Turing, de processamento sequencial, identificarmos custos computacionais desconsiderando o hardware. Nós conseguimos identificar um algoritmo e ter o custo computacional dele, mesmo que não haja ali um hardware como foco de objetivo. E a gente, com essa função da notação assintótica, conseguimos definir qual é o algoritmo de melhor qualidade e outros de pior qualidade. Certo? Professor, essa terceira aí, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tá. Essa eu não entendi. Tipo assim, não ser lento, quando você fala assim, quer dizer, eu vou tentar fazer uma analogia aqui, que a gente também está estudando circuitos digitais, tá? Sim. E lá nós temos lá o teorema lá de Morgan, mapa de Carnot, tudo visando reduzir o máximo possível as expressões lógicas, para economizar na hora de você estar fazendo um circuito lá, escolhendo o menor custo para poder fazer a mesma coisa. Seria mais ou menos isso que você está dizendo? Exatamente isso. Exatamente. Para fazer a mesma coisa aí com menor capacidade. Perfeito. Por isso que eu até mencionei. Dentro de análise de algoritmo, existem as notações assintóticas, que a gente cria, então, expressões matemáticas para que possamos calcular o custo de cada algoritmo. É similar, é a mesma ideia, a gente tentar criar algoritmos com o menor custo computacional possível. Nesse sentido, nem caso você tenha interesse, tem também. Então, se vocês tiverem interesse, procurem aí no YouTube análise de algoritmo. Existem algumas videoaulas interessantes. É um assunto bem complicado, tá? Não é fácil, não, mas ele estuda principalmente você criar algoritmos com menos custos computacionais. Tem empresas como a Google que contratam engenheiros de sistemas, de computação, e consigam criar algoritmos com menos custo possível. Porque para eles, você quando clica lá para consultar, você quer clicar para consultar e o resultado vem rápido para vocês, né? Vou contar o caso meu que aconteceu com o meu sistema lá, do controle. Eu estava começando, eu só estava colocando... Eu precisava ligar uns LEDs, vamos dizer assim. E cada passo de um LED são lá 20 LEDs, entende? Aí, se você colocar... É só um exemplo. Se você colocar lá, liga o LED 1, 2, 3 e tal... Você pode colocar tudo isso num vetor ou numa matriz. Você já reduziu bastante isso, coisa que eu não entendia, né? Aí o cara falou, não, faz matriz aí que você vai fazer a mesma coisa, vai reduzir o tamanho do seu código. Porque o Arduino, qualquer coisinha, você perde bytes, né? Ele não é infinito lá. Então você tem que reduzir bastante para caber naquele porcaria lá de 32K, 60, entendeu? A memória. Então a gente trabalha em cima disso quanto menor possível, mas eu não passava na minha cabeça que o algoritmo, nesse sentido, tinha relevância. Tem estudos. É que o curso de vocês não tem essa disciplina, mas quem faz ciência da computação tem uma disciplina chamada análise de algoritmos. Em cima dela, são estudadas essas notações assintóticas, né? E vários tipos de algoritmo dinâmico, algoritmo randômico, algoritmos probabilísticos, algoritmos de busca, conquista, separação. Então, tem vários tipos de estruturas de algoritmos que são estudadas, mas é uma coisa que vocês também podem, caso também queiram avançar no mestrado, doutorado, se aprofundar nesses temas que são interessantes e que o mercado precisa, porque daí você vai separar um programador convencional de uma pessoa que sabe a teoria da computação, né? Que é um pouco diferente. Beleza, professor. Vamos na aula aí, professor, porque é só uma aula, não é? É, só uma aula. Muito bem. Isso talvez o Ricardo. Você pode participar. Não, então, nossa aula aqui, Ricardo, é só para ele estar lembrando aí, porque na verdade nossa aula vai até a 8h15, 20h15. Mas tudo bem, a gente vai seguindo aqui. Perfeito. Muito bem, então é o seguinte, voltando à nossa aula aqui, nós temos aqui, primeiro, o analisador nosso sintático, né? Ele vai receber as entradas, os conjuntos dos tokens que foram lidos pelo analisador léxico. Então, automaticamente, existe um fluxo de ligação. E, como eu mencionei naquela imagem aqui do início, nós temos aqui a tabela de símbolos. É nela, né? É que
temos aqui essas informações que são anotadas, todas da análise sintática, e a partir do momento, desde o início do trabalho da análise léxico, né, passando para o sintático e semântico, esta tabela de símbolo aqui, ela é utilizada por todo o processo de compilação. Essa tabela de símbolo aqui usa uma tecnologia chamada tabela hash, que é uma tabela chave-valor, muito similar ao que existe nos bancos de dados não SQL, né, os bancos de dados dos Big Data. Muito bem. Quando a gente trabalha, então, em cima do analisador sintático, nós temos dois tipos, basicamente, de analisador sintático. Sempre aí vem um conceito também computacional. Quando a gente fala em árvore computacional, a gente coloca a árvore de cabeça para baixo. Observe aqui, o item aqui superior é uma raiz. Então, nós temos os demais itens aqui, são os nós que pertencem a esta árvore, e os nós que não existem ramificações para outros itens, nós consideramos como folhas. Então, esse conceito aqui de árvore. O objetivo da árvore é que tenhamos aqui um sequenciamento de busca que façamos a redução dessa busca. Ao invés de observar todos os itens da árvore, eu consigo, via este item aqui binário, já criar uma consulta melhor, caso eu precise chegar a este nó aqui, por exemplo, este nó folha. Então, no analisador sintático, nós temos o mecanismo de trabalho de forma descendente. Então, nós estamos falando aqui de cima para baixo e ascendente, de baixo para cima. Lá no material de vocês vai aparecer a informação chamada top button e button up, né? Então, vocês também devem ter visto esse termo para que possamos considerar aqui, então, a leitura. Então, como o nosso algoritmo vai trabalhar? Ele vai trabalhar lendo das folhas para a raiz, em prol de um objetivo, né, de uma busca, ou estaremos trabalhando da raiz para as folhas. Então, os algoritmos podemos classificá-los pelo mecanismo descendente e ascendente. Muito bem. Então, quando a gente mencionou novamente que é parte de recuperação de erro, né? Então, os programadores, geralmente já falamos isso anteriormente, existe a falha, nós vamos digitar algum código errado. Então, quando se pensa no compilador, temos que projetá-lo para que ele tenha melhor eficiência nesta parte de correção de erros. E nesse sentido, existem basicamente vamos considerar 4 tipos que o livro aborda. Tem um nome interessante. Muitas vezes vocês devem ter visto na área da computação nomes estranhos, como esse aqui. Ó. Nós temos uma forma de trabalhar com erro chamado modo de desespero. Esse modo de desespero aqui, muitas vezes os nossos materiais são traduções, né? Então, lá na língua inglesa tinha um nome, talvez não ficasse tão estranho, mas no nosso idioma ficou essa modalidade do desespero. Na realidade, essa modalidade aqui de procurar erros é o seguinte, nós estamos trabalhando em cima de encontrar erros em tokens, esses tokens são, entre aspas, descartados e procura-se trabalhar com outra sequência de token ou outra informação que venha no código. Nesta modalidade de desespero é que usamos os tokens delimitadores, que, como nós já falamos anteriormente, aqui encontramos o ponto e vírgula. Então, neste item aqui, temos o ponto e vírgula para delimitar. Então, modalidade de desespero, eu encontrei um erro, eu procuro onde tem um delimitador, um token delimitador, a partir desse token delimitador, eu passo para a próxima sequência, o próximo bloco, né, de comandos, e em cima dele o meu compilador estará procurando se há erros ou não nesta outro bloco de código, tá? Então, modalidade de desespero. A outra situação que também podemos estar trabalhando seria o nível de frase. Então, nós temos aqui, lembrando, nós estamos aqui quais são os mecanismos, as estratégias utilizadas, né, para se criar um compilador. Temos, então, a modalidade do desespero. Temos o nível de frase. Neste nível de frase, existe um pouco mais elaborado, né? Então, lá no primeiro, nós estamos trabalhando em cima de tokens, apenas tokens, né? Aqui, não, já estamos trabalhando em cima de estarmos considerando uma estrutura sintática. Em cima da estrutura sintática, a gente estará prevendo onde pode haver qualquer tipo de erro, para que ele possa partir para o próximo bloco. Tá? Então, vai teremos produções da gramática que estarão considerando possíveis erros de intervenção, possíveis locais que poderão haver erros para que ele possa estar trabalhando. Aqui que vem um termo interessante, ó, o loop infinito. O que é loop infinito? Vocês têm ideia? Uma condição que nunca acaba ali. Exatamente. Então, muitas vezes quando vocês estudarem lá a gramática, você deve observar que uma gramática existem derivações. Eu tenho um conjunto finito de regras que eu gero um conjunto infinito
de palavras, né? Então, quando a gente fala infinito, então eu tenho que ter a noção que eu não posso, em uma verificação, ficar ali, me perder nessas possibilidades de uma gramática sem que haja um retorno ao usuário. Então, o loop infinito é isso. Você está tentando corrigir uma falha nesse nível de frase e isso aí trazer um travamento da aplicação de você, porque você não previa uma saída deste loop. Uma outra situação aqui também que podemos trabalhar, aqui já é uma estratégia mais diferente, né? Que é a produções de erro. Aqui, na nível de frase, prevê na gramática apenas pontos que vocês podem intervir. Apenas pontos. Nesse item pode haver um erro aqui. Eu intervir, faço uma saída lógica ali. Quando a gente fala nas produções de erros, aí sim eu vou incorporar na minha linguagem os possíveis erros que o programador vai ter. Nós vamos pensar, a espécie humana ela é muito criativa, é difícil de nós prevermos todos os possíveis erros, né? Isso aqui é uma questão mais complexa de se implementar. Fora essa situação, também existe uma outra estratégia, que é a correção global. Na correção global, existem duas modalidades juntas, a modalidade desespero e o nível de frase, para a correção de erros, né? Só que nesse sentido, quando nós trabalhamos desta forma, prezando aí por estar identificando os erros e corrigindo ao mesmo tempo, nós temos aqui um algoritmo que vai ser muito custoso. Aqui que a gente entra aquela análise de algoritmo, né? Custoso. Quando eu falo custoso, é um algoritmo que, computacionalmente, ele emprega muitas operações e que, dependendo da máquina que estiver, vai estar mais lento. Mas, por comum e por padrão, a gente nunca trabalhará em cima de algoritmos custosos, algoritmos com grande nível de processamento, sem que haja um dimensionamento adequado dele, não deve ser utilizado de forma profissional. Então, basicamente, nós teremos, então, compiladores trabalhando em modalidade desespero e, em alguns momentos, alguns itens em nível de frase, tá? Então, essa correção global seria o ideal, o método perfeito, mas ele tem esse dilema ainda de ser um processamento mais lento. Aquele erro que a gente está falando do Python lá, que é indentado, ele cai aonde? Cai no modalidade de desespero ou nível de frase? Quando erra a indentação em relação ao ponto e vírgula de um C++, por exemplo. Ele entra mais no nível de frase. Nível de frase, né? Enquanto o do C++ entra lá na... Do desespero, porque ele tem maior o delimitador de ponto e vírgula, né? Como aqui, ó, nós temos um código aqui. Esse código é o quê? Em que linguagem? Esse é C. É C, muito bem. Aqui você que já conhece o C como os demais aí talvez já conheçam também, o erro está claro ali, né? Está faltando ponto e vírgula na terceira. Exatamente. O ponto e vírgula é o nosso token delimitador de linha. Então ele precisa daquele ponto e vírgula para saber que aquela linha encerrou. Ou aquele bloco em si terminou, né? Então, quando a gente observa isso aqui, qual a estratégia que ele usou para correção? Olha lá, ele procurou e não achou ponto e vírgula. A estratégia que mais se encaixa aí é qual? Modalidade de desespero. Desespero, né? É um nome estranho, como eu falei para vocês, mas geralmente é por ser tradução da língua inglesa, né? Então, aqui nós temos, faltou o ponto e vírgula, ele, na linha seguinte, que ele foi observar que existia uma falha, né, que não estava aparecendo, o item, e aqui relatou que está faltando ponto e vírgula. Quando a gente passa o tempo e começa a entender melhor sobre o tema, quando você vê uma mensagem que está faltando lá, ó, o que ele está a mensagem de erro aqui, ó? É em inglês, né? Error. É esperado ponto e vírgula, né? Semicolon. Antes do B. O erro parece estar nessa linha. Quem é um programador que está começando agora, né, que é uma pessoa que está iniciando na linguagem de programação em si, muitas vezes não consegue, não interpreta o erro, mas temos que ler, né, porque ele está nos ajudando. Mesmo estando em vermelho essa linha, mas o erro está na linha superior, né? O ponto e vírgula está nesse ponto aqui. Aqui que está faltando o ponto e vírgula e não nessa linha que está o erro, mas nessa linha ele encontrou a falha porque ele não achou o delimitador de fim de linha. Aqui está explicando isso para a gente, né? Quais são as situações que nós temos que ler. Ah lá, é isso que ele falou lá. Esperando o ponto e vírgula, encontrou um B, ou seja, lá, esperado o B antes do... Aliás, esperado o ponto e vírgula antes do B. Então, estas informações aqui se encaixam na modalidade de desespero. É o seguinte, deixa eu parar aqui. Cortou a apresentação para vocês? Cortou. Cortou, né? Eu vou mostrar para vocês aqui essa nossa unidade, ela já está encerrando. Deixa eu voltar aqui com você por aqui.
Uma falhazinha aqui. Aí, até depois aqui ele menciona, se tivéssemos, contudo, se o programa tivesse escrito a linha 4 apenas essa informação, a mensagem seria diferente, porque voltou o quê? Um valor à esquerda, né? Que pudesse ser a atribuição do valor. Na verdade, são as várias possibilidades de erros. Essas são as mais comuns, né? Agora, aquela erro semântico que eu mencionei para vocês, é como nós declaramos aqui. Todo mundo é do tipo inteiro. Todas as variáveis A, B, C e R são do tipo inteiro. E se em algum momento aqui, por exemplo, eu atribuo a R aqui, aliás, a C, um valor que fosse um string, antes de eu executar a aplicação, eu já poderia apresentar ao programador, ao quem está desenvolvendo a aplicação, que esta linha estaria errada, porque nós não temos a previsão que a variável C estaria recebendo um valor que não fosse do tipo inteiro. Então, isso aqui também é uma questão que pode ser trabalhada, né, na parte semântica do processo. Aqui não tem erro semântico, é só um código simples aí em Java. Java, desculpa, em C. Então, portanto, a recuperação de erros sem correção é eficiente e rápida, mas não é perfeita. Infelizmente, ainda não foi encontrada uma estratégia definitiva para isso. Isso aqui a gente vai avançando. Lembrando que tem uma linguagem Elixir, foi desenvolvida por um brasileiro, que também já tem um número considerável de download. E ela também veio com esse conceito aqui de tentar trabalhar com essa visão do compilador, né? Só que ela é uma linguagem funcional. E aí nós temos aquela questão dos paradigmas, né? Nós temos o paradigma orientado a objeto, o paradigma funcional que ganhou força, principalmente com Python, né? E o Elixir seguiu nessa sequência. E linguagens funcionais também precisam dos compiladores para que possam serem geradas, né? Muito bem. Alguma dúvida sobre esses itens iniciais? Não. Não, né? Vou fazer o seguinte. Vou apresentar aqui para vocês o que precisamos fazer dentro do NetBeans. Vocês já conseguiram instalar o JFlex? Eu não baixei, não. Vou ficar hoje só... Não, perfeito. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês terem essa missão de estarem tentando fazer o download dele. Só vou transferir aqui a imagem para trabalhar com ele. Só aumento. Muito bem, então na seção 2.2 era para que trabalhássemos aqui com o conceito desenvolvermos um analisador léxico. Na verdade, o primeiro contato de vocês com o analisador léxico. Nesse sentido, vocês vão usar o NetBeans, como eu estou mostrando aqui. Aí eu estou mostrando a IDE 8.2. Essa ideia aqui é a que mais funciona, a biblioteca do JFlex. Então, vocês fariam o download dele. Deixa eu só pegar o link dele, ver se eu coloco também o link dele aqui, do JFlex. O NetBeans é só vocês entrarem no Google, né, e digitarem lá o NetBeans 8.2, download, né? Ele não está mais disponível lá na tela inicial do NetBeans lá da organização, né? Mas vocês digitando isso na internet, ele trará o resultado para vocês. Então esse aqui é o site do JFlex. A última versão dele é esta 1.8.1. Basicamente, vocês farão um download dela, tá? Aqui está com a versão para Linux. Clicando aqui em download.
Ué, ele não está mais querendo. Eu acredito que seja essa mesmo que tem que fazer o download. Já faz um tempo que eu fiz o download dele. Mas deve ser essa aqui. Aí vocês vão descompactar esse arquivo para ele gerar uma pasta com os diversos arquivos que estarão contidos aqui nele. Ó. Por exemplo, quando vocês fizeram o download, vocês terão esse conjunto de páginas. Estão conseguindo enxergar aqui? Sim? Sim. Sim, né? Sim. Ah, perfeito. Então aqui nós temos o conjunto, quando vocês compactarem o JFlex, estarão sendo exibidos esses arquivos, tá? Aí desses arquivos aqui, o que nós usaremos basicamente são esses jar que estão aqui, tá? Os demais são itens para que, caso desejemos ver os códigos, ou exemplos dele até, nós temos exemplos aqui para que possamos utilizar nosso projeto. Tá? Muito bem, então eu estou aqui com o meu NetBeans. Aqui, a ideia para que nós façamos o nosso projeto é criarmos aqui o nosso projeto do compilador. Então, vou clicar aqui em Novo Projeto. Vocês vão escolher a aplicação Java. Vamos clicar em Próximo. Vou colocar aqui aula... Hoje, aula 7. O dia de hoje. Vou desmarcar aqui criar classe principal, não é necessário agora. Vou criar aqui o projeto. Está aqui o projeto. Nós temos aqui os pacotes, nas bibliotecas, desculpem. Na biblioteca nós temos JDK 1.8. Então, nessa biblioteca aqui, nesse momento, nesse local, vamos adicionar aqui o nosso jar, que é aquele arquivo que eu pedi para vocês fazerem no download. Olha ele aqui, ó. Essa versão nem é a mais nova, lá temos aquela versão 1.8, né? Vou usar essa aqui mesmo, 1.6.1. Escolhi a versão e adicionei a biblioteca. Tudo bem? Fizeram aí? Ou ninguém está com o NetBeans aberto? Eu não tô, não. Vou esperar para baixar. Tenho ele já no outro PC, mas... Eu tô sem ele por enquanto, professor. Não, tudo bem. Eu vou só abrir aqui o livro de vocês, só para lembrar o que ele pedia para instalar, além desta... da biblioteca. Muito bem, rapidinho. Ah, tá. Vamos criar aqui. Ele pede para que nós criemos um arquivo de especificação. Até o material já passa esse arquivo bem interessante para a gente. Mas antes aqui ele pede. Então, nós temos aqui, ó, temos nosso projeto. Adicionamos a biblioteca JFlex. Neste ponto do código, nós vamos adicionar um pacote chamado compilador. Eu, por padrão, quando estou programando em Java, os pacotes que nós estamos criando aqui deve ser em letra minúscula, tá? Então, eu criei um pacote chamado compilador. Clicar em finalizar. Dentro deste pacote aqui, nós vamos colocar a nossa especificação da linguagem. Nós vamos colocar a gramática que estará sendo utilizada para criar esse primeiro compilador. Então, vou clicar lá dentro do mouse. Para que sigamos o padrão aqui do JFlex, temos que adicionar aqui um arquivo vazio. Nesse arquivo vazio, vamos colocar aqui especificação.jflex. Está ao contrário aqui. Muito bem. Nessa parte do código, o material apresenta uma possibilidade de uma linguagem. Nós usaremos ela aqui para auxiliar no desenvolvimento. Quando eu falo existe um código para vocês baixarem, lá no livro de vocês tem um QR Code, que vocês vão fotografar o QR Code para que vocês façam download do projetinho que nós estamos fazendo agora aqui, caso vocês tenham interesse. Tudo bem? Entenderam? Beleza. Não, sim. Beleza. É bom que vai ficar gravado aí para seguir o passo a passo. Assim que eu pegar o outro ali, eu já sei para onde Exatamente. fazer.
Especificação. Tá difícil escrever, agora sim. Beleza. Então aqui ele já nos dá um projeto iniciado para que nós possamos trabalhar com ele. Eu vou só ver aqui onde é que está esse código, mas no livro de vocês, então, vocês vão encontrar já um projeto iniciado para que vocês possam estar trabalhando aí com esse primeiro exemplo. Então, como uma mágica, aqui é o código que vocês vão pegar lá do nosso do portal de vocês. Muito bem. As questões que nós temos a adaptar aqui. Nós temos o JFlex, então esse é o código que foi disponibilizado para que vocês baixem lá do livro. Muito bem. Aqui nós temos algumas informações do pacote. Essa especificação aqui, ela servirá para que o nosso JFlex crie um Lexer, que vai ser uma classe Java, para que possa interpretar os tokens que estarão sendo observados na linguagem, conforme essas características aqui. Os tokens que serão identificados serão apenas, olha só, palavras reservadas, que estão aqui descritas, comentários, brancos. Esses brancos poderão ser por tabs, por enter, né, por recuo de linha. Temos outros tipos de comentários também, blocos de comentários. Temos números decimais. Observe que os decimais eles serão formados de 0 a 9. Lembra na notação IBNF, o que significa o colchete? Não. Isso aqui significa repetição. Então, poderá ter uma repetição ou várias repetições. Confiamos que o número pode ter vários números antes do ponto, antes da vírgula, né? Sem considerar que esse decimal aqui que está sendo relatado é um decimal em inglês, que aqui temos um pontinho para separar as casas decimais. Se fosse em português, seria vírgula, né? Então, aqui também, logo após este ponto, nós teremos a possibilidade de ter de 0 até 9, várias repetições de números. Então, isso aqui para números decimais. Números inteiros, está definido aqui na nossa gramática, deverá ser de 0 a 9. Então, eu posso ter o número inteiro 1, 2, 3 e assim sucessivamente, repetindo várias vezes. Então, isso aqui nós podemos considerar qualquer número inteiro. Como também temos nomes variáveis possíveis dessa linguagem. Essa linguagem aqui é o mini C. Nesse mini C, então, para que possamos declarar uma variável, ela deve começar com letras ou caractere especial. Caractere especial que eu falo é só underline aqui. Eu posso começar com underline, letra minúscula ou maiúscula, independente de qualquer tipo de situação aqui, para criar as variáveis. E em seguida, depois disso, eu posso também continuar ainda tendo underline, como letras, maiúscula e minúscula, e números. Aqui nós temos um fecho de Kleene, tem esse asterisco aqui. O que isso indica? Que essa repetição aqui ela poderá acontecer uma vez, N vezes ou nenhuma vez. Ó. Isso aqui indica que ele pode repetir nenhuma vez. Essa parte aqui do fundo eu posso repetir uma vez. Lembra lá naquele exemplo, nós tínhamos a variável A, B, R, então é uma variável de uma letra apenas? Isso aqui contempla apenas uma letra que contém essa variável, tá? Aqui nós temos a identificação das palavras reservadas. O único ajuste que vocês devem fazer, como eu criei aqui o meu pacote com letra minúscula, compilador, aqui eu também tenho que colocar letra minúscula. Aqui também, letra minúscula, porque ele está importando o pacote token. Esse token não foi criado ainda. Vamos criar esse token. Então, lá direito do mouse. Este token aqui, como nós estaremos criando as palavras reservadas, os tokens, né, que estarão relacionados à nossa gramática, serão palavras que deverão ser padronizadas dentro de um vetor, como se fossem palavras que não vão mudar, constantes. Então, eu vou usar aqui uma classe chamada enum Java. O nome dela será token. Pronto, estamos aqui com o token. Neste momento aqui eu vou criar os tokens que estaremos trabalhando nesta nosso exemplo. Os tokens em questão serão nome variável. Também estaremos trabalhando com int, dec, decimal, números inteiros, decimais. Também estaremos trabalhando com comentários
Comentários. Comentário branco. Ver aqui. Comentários branco. E aqui também temos a palavra-chave. Então, observe que o token está descrita na especificação da linguagem aqui, ó. Então, nós temos a palavra-chave, variável já colocamos, nome variável que está aqui, int, deck, comentário. Falta alguma palavra a mais que vocês estão vendo aí? Branco já coloquei. E faltou mais um token que está aqui, ó. Error. Todos os retornam para um token. Então, nós temos o error aqui também. O teclado ele está em idioma. Agora ficou bom. Vamos salvar aqui. Então, estamos aqui, montamos já a especificação da linguagem. Temos aqui o token. E agora vamos criar uma classe executável. Essa classe executável, a missão dela, então, é fazer com que o nosso compilador seja montado via o JFlex. Então, nesse momento, vamos baixar aqui um gerador do código, o gerador do JFlex. Esse gerador, também vocês vão encontrar esse gerador interno ao nosso pacote, tá? Ao que for passado no livro de vocês. Vamos colocá-lo aqui, vamos criar uma classe. Gerar Lexer. Esse do gerador de Lexer. Então, é com ele que nós estaremos criando aqui o Lexer em questão. Gera Lexer, deixa igual. Finalizamos. Basicamente, uma classe, quando ela é uma classe executável, ela tem que ter o método main. Ixi, aqui foi uma linha só, não ficou bom para a gente não. Deixa eu só verificar aqui onde é que está esse código. Mas também, como eu mencionei, vocês vão estar pegando esse código do próprio livro de vocês. Então, o código já está aqui. A única diferença é que, observe que ele precisa chegar onde está o JFlex, a especificação flex que nós criamos aqui, ó. Especificação flex. Esse é o endereço que deve estar o arquivo da especificação, tá? Então, o que nós devemos fazer aqui? Além disso, temos que usar o import aqui. Temos que fazer um import aqui, porque ele precisa identificar uma entrada de caractere. Então, nós temos que prover essa entrada aqui. Muito bem. Aqui, esses códigos que estão descritos aqui para vocês, esses comentários, é do próprio material de vocês, tá? Então, nós temos que ler ele depois, vocês vão ler aí, né? Para que vocês possam seguir o que está sendo solicitado aqui para vocês. A indentação que não fica muito boa quando se copia uma coisa do material, mas elas teriam que seguir essa indentação aqui. Muito bem. Então, nós temos um método voidMain, esse método que fará a execução da nossa aplicação, só que aqui ele precisa do caminho onde está localizado o arquivo flex. Então, o que eu preciso que vocês façam? Vocês vão no computador de vocês e devem identificar certinho o caminho que está aqui, tá? Eu vou identificar do meu. O meu dentro da pasta meus documentos, NetBeans, aula 7, search, compilador, estamos aqui. Esse é o endereço. Então, eu vou ter que entrar na pasta onde está salvo o projeto, copiar esse código. Após a cópia desse código aqui, eu vou colar para demonstrar ao compilador onde está o caminho do meu arquivo de especificação. Lembrando que, quando a gente faz esse caminho aqui que eu mencionei, isso aqui, como em Java a barra tem um significado, para que ele pegue o caminho certinho do computador usando o endereço correto,
vocês vão devem usar 2 barras, como já apareceu aqui para a gente. Ó, 2 barras fará encontrar o arquivo. Muito bem. Esse gerador aqui, o objetivo dele é apenas criar o Lexer. Então, eu vou executá-lo aqui e ele vai criar um arquivo Lexer para mim, para que nós possamos, nas aulas futuras, testar esse analisador. Então, eu vou clicar lá direito do mouse sobre o gera Lexer e vou executá-lo. Tá? Vou executá-lo aqui. E ele vai gerar lá, gerou um Lexer. Sem erro, este é o Lexer que estará analisando os nossos tokens, as entradas de caractere por caractere, para que ele possa informar para a gente os tokens da nossa linguagem. Por enquanto, é uma linguagem bem simples, que apenas estará encontrando nomes variáveis, inteiro, comentário, decimais e palavras-chave. Por enquanto, a atividade era apenas que vocês consigam montar essa estrutura para que nas próximas aulas consigamos testar essa estrutura, tá? O objetivo, então, tenhamos a classe Java enum para os tokens, temos uma especificação, que é um arquivo que já vem pronto para a gente, depois nós faremos alguns ajustes nele. Basicamente, o que vocês devem lembrar aqui é apenas, quando vocês copiarem, como eu criei aqui um pacote em letra minúscula, aqui nesse momento você deve informar a letra minúscula para que o pacote consiga identificar essa especificação, com o nosso compilador. Então, ele leu isso aqui, via esse gerador de Lexer, e por essa especificação chegou a este Lexer com a missão de estar encontrando os tokens da linguagem, que são nada mais do que esses itens que estão descritos aqui, como palavras-chave, nome de variável, desculpe, números inteiros e números decimais, onde tem um comentário, espaço em branco e palavras-chave. As palavras-chave dessa linguagem, por enquanto, são essas daqui, né? If, class, int, while e do. Essas são as palavras reservadas que esse nosso Lexer estará encontrando. Então, essa é a atividade que vocês deverão fazer no NetBeans aí no computador de vocês, para que vocês possam deixar o ambiente preparado para que nas próximas sessões nós façamos o teste e possamos utilizar esse Lexer. Aqui apenas ele demonstra, na parte do código, quando eu executei, que ele construiu autômatos finitos determinísticos. Ele construiu inicialmente 132 estados de um autômato finito não determinístico e o converteu para um autômato finito determinístico em 27 estados. Minimizou esses estados possíveis para esse autômato finito determinístico com a nossa gramática descrita pela nossa especificação .flex. Tudo bem? Entenderam alguma coisa? Essa parte que vocês podem, depois eu vou gravar, vocês vão poder, com mais tempo aí, deixar essa estrutura pronta. Oi? Vou fazer exatamente como você disse aí na gravação e para rodar ele. Não, perfeito. É isso mesmo que vocês têm que fazer. É o mini compilador, no caso, né? Isso, é o mini, é o início. Porque depois, no material de vocês, vocês terão como fazer um compilador da linguagem SQL. Lembra da linguagem SQL do banco de dados? Select, entre outras. Select, from, where. Então, a ideia também depois nós façamos um paralelo, um Lexer, para que possamos criar o nosso SQL BR, né? Um SQL traduzido para o nosso idioma. Tudo bem? Então, basicamente, era isso aqui que vocês devem fazer inicialmente como projeto prático no NetBeans. Então, com isso, a gente está encerrando já a aula por hoje. Estamos encerrando para que vocês possam... Não sei se está... Acho que não está liberado ainda, mas você já tem o livro, então não precisa estar liberado. Mas a seção 3.1 dentro do AVA não está liberado ainda, mas no livro vocês terão acesso à leitura, né? Já poderão fazer a leitura 3.1. Na próxima semana, ainda está em dúvida se estaremos retornando as aulas para as provas. Ainda não foi passada nenhuma informação, mas fique atento ao AVA, estudem, né? Se preparem, que veremos o que vai ocorrer na próxima semana. Como esse momento está bem dinâmico de mudanças, ainda não saiu essa informação da próxima semana, como ela estará ocorrendo. Oi? Sim, só uma dúvida. Diga, Vitor. Só uma dúvida. A próxima, vai ser prova direto. Aqui é a aula mesmo e as provas vão acontecer normalmente. Pois é, e essa dúvida que eu não posso esclarecer. Eu acho que não vai ser prova direto. Eu acredito que não seja o mais adequado nesse momento. Mas eu não posso argumentar, mas é uma definição que era para ter saído hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se chegou alguma mensagem sobre isso. Porque
para eu poder argumentar melhor com vocês. Só um momentinho aqui que eu estou lendo as mensagens. Porque como essa situação está mudando a cada momento, né? Como eu até mencionei, né? Iniciamos com aulas gravadas no YouTube, estamos agora ao vivo. Já houve uma mudança, então temos que saber se já temos essa possibilidade da prova também, né? Uma mudança nesse critério. Tá. Professor, Oi, pode falar. foram quantas aulas que teve online que, na verdade, eu passei desapercebido aí, hoje que eu fui assistir a primeira aula online aqui, né? Ah, perfeito. Começou na semana passada, tá? A primeira aula online foi na segunda-feira passada. Nós estamos na segunda aula online. Ah, tá. Perdi só uma então mesmo. Nas outras semanas, se vocês olharem lá no AVA, vocês verão videoaulas que foram gravadas, mas não havia do participação YouTube, né? dos alunos. Senão era só eu gravando, fazendo os cortes, editando e publicando para vocês. Entendi. Beleza. Essa aqui não haverá corte, tá? Vai ser publicada dessa forma quando nós estamos trabalhando aqui. Sem problemas. Ao vivo. Depois a gente cobra direitos autorais, não tem nada não. Exato. Depois a gente conversa sobre isso. Mas é isso, pessoal. Acredito que vamos estudando. Façam as atividades aí que eu propus para vocês. Eu vou cortar daquelas atividades. Eu só vou voltar agora para mostrar aqui rapidamente. Mas eu vou cortar... Opa, eu fiz errado. O que acontece? Só um momentinho. Das atividades. Acho que eu fechei. Tá difícil, hein? A gente começa a errar as coisas simples da vida. Aqui. Você fala as Eu havia atividades? previsto aqui, essa prática em laboratório, o que eu quero que vocês façam? Como nós estamos numa época de avanços tecnológicos, você já tem canal no YouTube? Já. Já, né? Quem tem, beleza. Quem não tem, abra um rapidamente. Essa prática aqui do laboratório, eu quero que vocês façam apenas um pequeno vídeo mostrando que vocês conseguiram instalar o JFlex e criar o Lexer. Apenas isso, tá? Esta parte aqui do SQLBR, nós vamos tirar fora por enquanto, tá? Não vamos fazer agora, porque como não deu Onde você tempo... está vendo isso, prática de laboratório? Em qual? Aqui, ó, Prática Lab. Ah, tá. Viu Perdão. aqui? Ah, sim. Então, Prática Lab. Eu vou mudar aqui agora para 100 em 100. Aham. Essa Pronto. atividade avaliativa eu vou mandar para vocês também, vai estar lá, não está ainda, mas vou colocar, são 5 questõezinhas para vocês. Isso aqui vocês farão um pequeno vídeo e quando mandarem o e-mail para mim, como aqui observem, temos 4 atividades. Eu quero que vocês mandem um e-mail apenas único, contendo todas elas. E neste rol de atividades, vocês, por favor, coloquem um linkzinho do que vocês conseguiram fazer na instalação do Flex. Pode falar, tá, no link, ou colocar uma música, não sei, mas mostrem para mim que vocês conseguiram fazer no computador de vocês. Porque se nós tivéssemos em aula normal, essa seria uma prática que eu estaria vendo se todos conseguiram, pelo menos instalar o em JFlex. laboratório fazendo isso aí, né? Isso, faremos isso. Mas como estamos à distância, como eu sei que vocês também querem ver isso aí funcionando, eu acredito que vocês farão um pequeno vídeo e colocarão o linkzinho junto com o e-mail que vocês me enviarão até o dia 8. Agora? Tá apertado, 8? Mas porque eu vou ter que fazer agora dos outros disciplinas também. Ah, tá. Não sei se foi a mesma situação dos colegas, mas... Eu acho que os colegas talvez foram também pegos um pouco de surpresa, né? Vamos fazer o seguinte, um bom dia para vocês, ó. Pior que não vai dar para lançar, preciso lançar isso antes da prova, se tiver. Tá, Vamos colocar dia 11, o limite. Dia 11, tá, sábado. Isso. Sábado até às 23 horas. Vou colocar até um destaque aqui para vocês, ó. O limite aí para que vocês possam se organizar. Não é obrigatório enviar todas as atividades, mas caso queiram enviar todas, mandem apenas um e-mail apenas, tá, para mim, contendo essas atividades. E o linkzinho aqui do vídeo que vocês conseguiram colocar no computador de vocês, o JFlex. Basicamente é o que eu fiz aqui no vídeo, bem simples, né? Não tem o que fugir disso por enquanto, tá? É só instalar o JFlex como uma biblioteca do projeto de vocês e verificar como vocês vão estar criando um Lexer. Tudo bem?
Beleza. Alguém queira falar alguma coisa a mais? Tudo certo. Tudo certo. Então, As atividades passadas não dá para entregar, né? Eu tô atrasadíssimo, tô perdidaço. Perdeu? Olha, Eu só fiz a primeira, vamos ver o que vai ser possível. mesmo, a última, assim, não fiz, não. Então, vê o que você consegue fazer, você vai enviar, e aí a gente vai verificar o que pode ser feito, tá? Agora, tentem participar aí. Essas atividades, essas outras que vocês não fizeram, das outras, caso queiram participar, envie até sexta-feira, tá? Antes das outras, porque eu vou tentar, aliás, até quinta, eu preciso lançar aquelas notas antes, as afirmativas 2. Eu vou voltar aqui na tela para vocês verem o que eu estou falando. Essas daqui, ó. 2, né? Que é a atividade objetiva 3 e 4, mas não tem nada antes? Essa aqui já está lançada. Essa já está lançada. O que não está lançado ainda, que eu ia lançar, é esta aqui, ó, que errou dia 3. Mas como vocês estão querendo aí... Ivo, mas onde está essa formativa 1? Só para entender. Essa formativa 1 eu mandei por e-mail na época que estava tendo aula ainda. Tá, perdão. Aqui era uma outra forma de trabalhar. Eu trabalhava via e-mail. Eu pegava e-mail das pessoas que estavam na sala para mandar atividade. Porque o que eu tenho aqui em diante é a formativa 2, que está lá na 1.3. Isso. Mas aí agora, se preocupe nessas daqui, para que vocês possam estar se identificando e trabalhando melhor. Essa aqui para o dia 4. Aí tem que ver se vocês conseguirem. Ótimo, tá? Dia 4 aí, para vocês tentar se organizar. Porque eu preciso ter essa daqui também fechada, que não... na verdade, já estou até atrasado, né? Estou segurando, mas já tinha que ter lançado essa atividade aqui. Perfeito. Aqui ficou muito ponto. Vou tirar isso aqui. É 400 só. Tudo bem? Então, eu peço que vocês aí, os colegas ainda que não participaram, ver quantos estão aqui hoje. Hoje nós temos 9 participando. Quem ainda não tiver aí, tiver contato de algum colega, avise que nós estamos tendo as aulas online. Mas fique atento ao AVA que a gente pode mudar, né? Se voltar presencial na semana que vem, que existe uma previsão inicial que ele voltássemos às aulas normais na semana que vem. Mas aí vamos verificar aí quais serão os andamentos durante a semana. Teve um decreto, desculpa, professor, que é até maio. Pois é, esse decreto aí que você está mencionando, ele, entre aspas, atingiu apenas as instituições do Estado, né? E o do município de Cuiabá também fez uma similar. Mas ele não estabeleceu para as instituições que não fossem do Estado. Então, aí, as instituições que são federais e particulares estão livres aí. Aí deveria ter uma ordem, vamos dizer assim, do maior, né? Aí deixou ter claro que cada instituição definir a sua situação. Mas eu acredito que a instituição, a própria Unic, não vai arriscar uma situação se estiver ainda muito inseguro, né? Quanto a essa situação dessa pandemia do coronavírus. Mas vamos aguardar. A semana vai sair as informações que nós precisamos, mas de qualquer forma vocês vão estar estudando aí, tentando fazer atividades, e isso fará com que vocês fiquem preparados aí caso tenhamos um retorno e depois, posteriormente, uma prova em seguida. Tudo bem? Beleza. Então, tá, jóia. Vou encerrar aqui a gravação, vou desconectar aqui. Então, tenham uma boa noite. Estudem, não percam a oportunidade de estar nos dias ao vivo. E aí, vamos seguindo a nossa aula desta forma por enquanto. Ok? Falou, então. Obrigado mesmo pela aula. Falou, muito bom o conteúdo. Valeu. Aprendi bastante. Tirei muitas dúvidas também que eu tinha. A gente vai lendo, vai vendo vídeos, né? No YouTube tem bastante, mas não tem, como eu falei para você, um vídeo que seja tão esclarecedor, né? Essa nossa dinâmica aí ao vivo, né? Fica melhor. Ajudando bastante, né? Sem dúvida, podemos discutir aí, a tecnologia nos ajudando aí a conviver à distância. Até porque, pra você ter ideia, minha esposa está do lado aqui, tendo aula de Direito na outra faculdade. As instituições estão fazendo tudo dessa forma, as privadas, eu acredito, a maioria delas, como eu disse para você, para evitar, né, da pessoa estar perdendo um semestre, né, e também... Isso, e ela ficar também ali, querendo ou não, você fica perde o ritmo de estudo, né? Isso é o ideal, não podemos perder o ritmo de estudo, temos que continuar
mesmo estando distante, vamos continuar aí, para quando Quem retornar... tá numa federal aí, do governo aí, além das greves que já teve, tava repondo aula, agora veio isso, eles estão sem aula de vez. De vez, Então tem exatamente. gente aí que entrou aí praticamente vai formar daqui 1 ano, ou se não desistir, né? Tem tudo isso. Infelizmente, para eles a coisa será um pouquinho Pra eles, pior. a gente tem que dar graças a Deus, ainda que tem aí um professor aí disposto aí, né, no caso, Não, dar as sim. aulas certinho. Mas Muito vai obrigado dar mesmo. tudo certo. Eu vou Dá estar nada, correndo vamos atrás mantendo dessa questão aí, do exercício, né? Como diz, a prática Sim. que leva ao conhecimento, né? Sem Não dúvida, adianta só ver, não, tem que praticar. sem dúvida. Mas Obrigado então, tá mesmo. joia. Então, uma boa noite para vocês aí. Mas, fica com Deus. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.